Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Viajando e Imigrando. Para quem não me conhece, eu sou Cristina Rodrigues, quem quiser pode me chamar de Cris. E eu, como sempre falo nos meus vídeos, eu venho aqui para falar como que foram as minhas viagens e imigrações. Esse é um hobby que eu tenho, já morei em alguns países, já visitei outros tantos. E se você gosta desse tema, se inscreva no canal, deixa o seu like no vídeo, aperte o sininho para as notificações. Hoje eu quero falar sobre um tema, continuando a minha imigração na Holanda, que é carteira de habilitação. Sim, carteira de habilitação. Como que foi o meu processo para tirar a carteira? Olha, eu quando cheguei na Holanda, eu já tinha carta de habilitação no Brasil. A minha acho que já tinha mais ou menos uns 6, 7 anos já. Eu fiz a minha carteira, acho que eu tinha uns 20 anos, 19, 20 anos, né? E quando eu cheguei na Holanda, claro, né? Eu sempre quis continuar dirigindo e tive que fazer a minha carteira, né? O que eu fiz assim, eu não recomendo para ninguém fazer, né? Não sei se vocês sabem, quando vocês chegam no país, vocês têm até 6 meses para poder fazer a troca, né? Para trocar a sua carteira brasileira por uma holandesa, né? E o que que eu fiz? Típico brasileiro que fica sempre empurrando as coisas com a barriga, né? Eu fui empurrando. Eu acho que quando eu fiz a minha, eu já estava há 1 ano e meio na Holanda. Sim, eu dirigia para tudo quanto é canto sem a minha carteira de habilitação ter sido trocada. Isso não é bom, sabe por quê? Se você for pego, você recebe uma multa, né? Começa por aí, mas um dos maiores problemas não é esse. Se você sofre um acidente ou você se envolve num acidente de trânsito, né? Os seguros, eles não são seu amigo, né? A gente tem que ser claro, é um negócio. E onde eles puderem, o que eles puderem usar para não ter que pagar os custos, você pode ter certeza que eles vão fazer. Então, por esse motivo e também para evitar multas, não façam o que eu fiz. Façam a sua carteira de habilitação nos 6 meses após a sua chegada na Holanda, né? E como é esse processo, né? Para quem já tem habilitação, é bem diferente para quem não tem. Quem não é habilitado, você vai ter que passar pelo mesmo processo que os holandeses passam. E eu vou falar para vocês, é caro. Muito caro, porque na Holanda, até você conseguir tirar sua carteira, você tem que ter feito muitas aulas, né? Eu, quando fiz a minha no Brasil, foram 10 aulas, acabou, já estava com a minha carteira de habilitação, ótimo, né? Claro que eu treinava também com meu pai, mas não, assim, eu não precisei assim de tantas aulas, né? Mas aqui é diferente. Você tem que fazer muitas aulas, porque eles querem que você realmente saiba dirigir quando você recebeu a sua carteira. E é muito comum para quem tá fazendo a carteira pela primeira vez, ser reprovado no primeiro exame, né? Quando eu conversei com o rapaz da autoescola, né, o meu instrutor, ele me contou que eles querem motoristas muito bem treinados. Inclusive, ele me disse que as pessoas geralmente recebem a carteira só na terceira vez que faz o teste, né? Ou seja, até lá, muita grana foi gasta. E como que foi o meu processo, né? Como no Brasil, você tem que procurar uma autoescola, um instrutor, né? Como eu ainda não estava falando assim holandês tão bem, eu procurei um instrutor que fizesse o exame em inglês, né? E ele... na Holanda você não tem muito problema com inglês, porque quase todo mundo fala fluentemente inglês, né? Mas tem instrutores que se recusam a dar aulas em inglês, e na minha cidade mesmo era esse rapaz e ninguém mais, né? Então aí eu comecei, eu procurei, marquei a primeira aula, né? E ele é quem deu entrada em todos os documentos
nas autoridades, junto às autoridades, né? E ele pegou a minha carteira de habilitação para apresentar lá, mas meu documento de identidade holandês, né? E ele que entrou com esse processo, eu só paguei as taxas. Se não me engano, naquela época, né? Eu acho que isso deve também variar de localidade para localidade. As taxas que eu paguei para poder fazer o exame foram mais ou menos 300 euros. Ou seja, assim, não é tão barato fazer. Já começa caro aí, né? Com as taxas, 300 euros. Isso é o que eu me lembro, né, gente? Que já faz muito tempo isso. Isso foi em 2001, ou seja, são 16 anos. A gente esquece como é que foi não, 16 anos não, né? Eu já tô aqui 19, 2001, né? Já são 18 anos atrás, né? E como que foi? Eu tive que fazer um mínimo, isso foi o que o meu instrutor exigiu, de 10 aulas. Ele disse que ele não leva ninguém para fazer o exame sem ter pelo menos tido 10 aulas. Por quê? Você dirigir na Holanda é bem diferente de dirigir no Brasil. Você tem que tomar muito cuidado com as bicicletas, né? E lá também tem muito desses balões, né? Esses que eles chamam de rotonda. E você tem que aprender como que é tudo isso, as regras e como que é feito o teste, né? Por exemplo, uma coisa que eles têm a mais que não tem no Brasil é você virar o carro, né? Você mudar a direção que você está numa rua e você tem que fazer isso numa rua bem estreita, por sinal, não pensa numa rua larga, não, é numa rua bem estreita e você tem que fazer com uma quantidade máxima de movimentos. É difícil fazer aquilo, né? E é quase como uma baliza, né? Você tem que ter muito conhecimento do carro para estar apto a fazer esse movimento, né? Então, e aí eu fiz essas 10 aulas práticas, né? E ele me deu um livro com todos os sinais de trânsito da Holanda e esse livro ia ser feito para a parte teórica. Como que foi feita a parte teórica? A parte teórica, pelo menos comigo, foi feita no mesmo dia da prova prática. A gente chegou lá, sentou com a pessoa que faz o teste, né? A pessoa o examinador, vamos falar assim, o examinador, e ele me mostra várias placas e me pergunta o que que significa, o que que significa. E aí quando ele está convencido de que você sabe o significado das placas, e o interessante é que as placas que ele mostra, acho que ele já sabe, né, que estrangeiro não tem certas placas no país deles, são exatamente essas que no Brasil não existem, né? E aí ele me mostrou todas as placas, eu fui muito bem preparada, né? Inclusive na internet tem alguns sites onde você pode praticar, né? E nisso eu não tive problema nenhum. Aí nós fomos para a prova prática, né? Fomos para a rua. Aí, assim, foi uma prova de carteira de habilitação bem característica, né? Nada de diferente assim do Brasil. Eles te colocam assim situações para ver a sua experiência, né? Por exemplo, quando a minha prova já estava assim quase no final e a gente estava na autoestrada, né? A gente estava na autoestrada, aí tinha um convoio de caminhões e ele queria que eu ultrapassasse os caminhões. E eu falei para ele, não, eu não vou ultrapassar os caminhões. Porque ele falou para mim, nós vamos sair nós vamos pegar a próxima saída, falou o número da saída, e você vê as placas informando a distância que está. E aí tinha esse convoio, eu acho que eram mais ou menos uns 4 caminhões bem largos, não, bem longos, né? E aí ele falou para mim, ultrapassa e já pega a saída. Aí eu, como sou
uma motorista experiente, não caí na dele. Eu falei para ele, não, eu não vou ultrapassar porque não dá tempo. Se eu fizer isso vai ser uma manobra perigosa e eu não vou conseguir pegar essa saída. E também, né, depois daquela saída você já estava na Bélgica, que como eu morava lá na região de Maastricht, a fronteira com a Bélgica é bem próxima. Aí eu falei para ele, você não pode me levar para a Bélgica, né? Aí ele deu uma risadinha e viu que eu tinha experiência, como também eles te colocam naquelas situações que você está numa rua e de repente vem um caminhão ou vem um ônibus e você tem que parar bem antes do fim da rua para que o caminhão ou o ônibus tenha espaço para entrar, né? E todas essas situações, eu fiz também a baliza. Essa parte de você ter que virar e mudar de sentido na rua, que é super difícil, graças a Deus ele não fez no meu teste. Eu fiquei muito feliz. E fiz a baliza. Gente, eu errei a baliza. Vocês acreditam num negócio desse? Eu errei a baliza. E aí ele perguntou assim pra mim, nossa, como é que você quer estacionar se você não sabe fazer baliza? Aí eu falei para ele assim, olha, eu venho de São Paulo. São Paulo é uma cidade que tem mais de 5 milhões de carros. Aí eu falei assim, quando você estaciona em São Paulo, se estaciona em qualquer lugar. Eu falei, eu errei a baliza, acho que foi nervosismo, mas estacionar para mim não vai ser um problema. Ele deu risada, né? Ele riu muito e aí eles conversaram lá. E eu fui aprovada, né? Eu dirigi bem. A única coisa que eu errei mesmo foi a baliza. E não é muito legal, mas errei, fazer o quê, né? E aí eu recebi a minha carteira de habilitação, né? A minha carteira de habilitação holandesa. E o bom dela é que você, quando você for para qualquer outro país europeu e você for imigrar, como já aconteceu comigo, você vai nas autoridades e você apenas troca por uma outra. Você não precisa fazer mais nenhum teste, nem de teórico, nem prático, nada. Acabou. Uma vez que você fez para um país europeu, você tem uma carteira de habilitação para a Europa toda, né? E esse foi o processo. Não foi, pelo menos para mim, não foi muito difícil. Uma amiga minha que veio da Romênia, ela comprou a carteira dela lá na Romênia e ela quis enganar o povo aqui dizendo que já dirigia. Só que os instrutores são espertos, eles sabem quem tem experiência na direção e quem não tem. Quando chegou na hora de fazer as aulas, ele viu que ela não tinha experiência nenhuma. Aí ele falou para ela assim, e eles sabem que alguns estrangeiros de alguns países compram carteira de habilitação. Eles não são bobos, gente, né? Bobo é quem pensa que o outro é bobo. E aí ela teve que aprender realmente a dirigir. No final foram mais de 30 aulas que ela fez, né? Ela gastou assim muito, não, 30 aulas não, gente, foi muito mais que isso, né? Ela gastou assim, a habilitação dela custou algo em torno de 3.000 euros, mais ou menos, né? Que até o ponto dela chegar e dominar bem o carro, demorou bastante, né? Então, se você for fazer a sua habilitação, eu recomendo que você realmente faça todas as aulas que o seu instrutor recomendar. Ele vai ver qual é a sua experiência, vai ver quais são as suas dificuldades. E porque se você paga algo em torno de 300 euros só para fazer a prova, é um investimento que eu iria somente se eu tivesse muito bem, né? Então, essa é a minha dica. Façam tantas aulas quanto forem necessárias, porque eles reprovam e reprovam mesmo, né? Eles olham a sua experiência e não tem como fugir disso, né? E como eu disse, não façam como eu. Troquem a sua carteira de habilitação o mais rápido possível, porque a sua vai ter validade do Brasil só por 6 meses, né? E eles fazem muito controles, principalmente para álcool. E se você for parada num controle desse, tiver com habilitação vencida não, com esse prazo de 6 meses já vencido, você vai ter problemas, né? Quando eu estava na Alemanha, não estava na Alemanha, né? Que naquela época eu ia muito na Alemanha por causa da família.
E eu me lembro que um jogador de futebol de um time, se não me engano foi até o Borussia Dortmund, um brasileiro, ele estava dirigindo, já estava lá na Europa há muito tempo, há mais de 2 anos, e dirigindo para lá e para cá com a carteira brasileira, sem nunca ter feito a carteira alemã. E ele teve problemas com isso, né? Então, evite problemas, faça a sua carteira de habilitação e prepare-se bem tanto para o teste prático como para o teórico, principalmente porque no teórico eles vão perguntar para você sobre os sinais que não existem no Brasil. Então, esteja bem preparado. E muito obrigado. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal e aperte o sininho para receber as notificações. E muito obrigada, gostei de ver vocês aí. E se você tiver alguma experiência para compartilhar comigo sobre o seu processo de tirar a carteira de habilitação, me conte, tá bom? Um beijo, gente. Tchau!